Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para apresentar mais um episódio inédito do Pod Slim. Hoje a nossa convidada ela é muito especial, o assunto é interessantíssimo, eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Mas antes de falar quem é e antes de comentar sobre o nosso assunto, eu vou dar um tempinho para vocês chegarem, se colocarem em frente à sua televisão, de frente para o celular, dentro do seu carro, no seu trabalho, chamarem os amigos, a família para assistir juntos conosco mais esse episódio. Estamos aí no 8º episódio do Pod Slim. Se você não viu os anteriores, faz o favor de ver, tem muita coisa boa. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal do YouTube e não deixe de ativar os sininhos para receber as nossas notificações. Beleza? Então vamos lá. Vamos apresentar a nossa convidada de hoje para esse bate-papo que vai ter muita coisa interessante. Ela é enfermeira formada pela Unig em 2009 e é pós-graduada em enfermagem dermatológica com ênfase em feridas. Ela é a Lívia Menin. Muito prazer e muito obrigada por estar presente aqui com a gente, Lívia. Olá, doutora. É um prazer, eu me sinto honrada pelo convite e eu tenho certeza que vai ser, assim, uma troca inexplicável aqui hoje. Vai ser um bate-papo muito legal. Vai ser sim. Então, Lívia, muito interessante essa especialidade sua, né? Enfermagem dermatológica e especialidade. Dentro da dermatologia tem uma subespecialização, é isso, nessa questão da ênfase em feridas? Exatamente. A enfermagem dermatológica voltada ao tratamento de feridas. Uhum. Então, em se falando de pele, não é? Então, é um tratamento mesmo voltado para pessoas com feridas. Bem específico. Bem específico. Então, conta pra gente da sua trajetória, de onde você é, por que enfermagem, né? Como é que foi para esse nicho aí da enfermagem dermatológica? Como é que foi esse caminho que você percorreu? Então, como a senhora disse, eu me formei em 2009. Eu sou da cidade de Porciúncula, um distrito até de Porciúncula, Santa Clara. E vim para Itaperuna, estudei, me formei, retornei para minha cidade de origem, trabalhei durante alguns anos na atenção primária. Depois de algum tempo, resolvi parar na profissão e para ficar por conta da maternidade. Que legal! E aí chegou num determinado momento, eu olhei e falei, calma, agora eu preciso voltar. Voltar para a enfermagem me chama, então vou estar de volta para a enfermagem. E nesse estar de volta para a enfermagem foi que eu me descobri nesse mundo de feridas. E aí foi no início da pandemia que eu comecei a começar a fazer cursos, a procurar mesmo me especializar na área e vi que esse era o meu mundo. Eu me encantei por feridas. Ai, que linda! Então, deixa eu ver se eu entendi, Lívia. Até a maternidade, você era enfermeira geral, né? Isso. Aí trabalhava na atenção básica de saúde, etc. Aí veio a criança, ou as crianças, aí na volta você já quis logo se especializar, até para poder ter mais campo de trabalho, ampliar, né, Lívia? Sim, até porque, né, a pandemia, quando chegou a pandemia, assustou muitas pessoas. Então, começou muito online. Sim. Então, eu acho que foi aí que me despertou, que virou a chave, que eu precisava, de fato, voltar, que eu teria uma chance de recomeçar. Sim. Porque quando a gente está parado, a gente fica ali, né? Eu falo que na zona de conforto. Estagnado, Exatamente. E aí eu falei, não, eu preciso voltar. E aí eu comecei a assistir as lives, e aí alguns profissionais falando sobre o tratamento de feridas, e eu comecei a me identificar, falei, agora eu preciso procurar novos cursos, e assim eu fiz, para me aprofundar, né, no tratamento de feridas, como que seria esse nicho de atuação, seria assim, dentro do que eu já fazia, Sim. Mas agora de uma forma mais especializada, né? E aí comecei fazendo cursos e logo depois surgiu a especialização em enfermagem dermatológica com ênfase em feridas, onde eu vi que realmente era um mundo que me chamava assim para atuar nessa área. Eu tenho paixão por essa área,
é uma área muito promissora, sabe? Olha, Então, assim, e aí comecei a empreender com os atendimentos domiciliares, que é onde eu atuo também. Certo. Então, eu me encontrei e vi, assim, a necessidade desses pacientes de serem atendidos, de fato, em casa, né? No conforto do lar, de não ter que sair para ser atendido. E, Lívia, como é que foi essa experiência para a cidade pequena? Porque é uma coisa interessante. Talvez eu creio, assim, no meu pensamento, que em cidades grandes, assim, grandes centros, isso era até mais comum, né? O tratamento domiciliar. Mas como é que foi trazer isso para cá? Como você falou, foi um grande empreendimento, né? Como é que foi a aceitação no começo? Conta pra gente, de ir à casa do paciente, oferecer esse serviço que às vezes muita gente nem sabe, né? Posso estar falando aqui com pessoas que nem sabem que existe esse acompanhamento e esse tratamento individualizado na casa do paciente. Sim, eu tive que passar por um preparo também, até um preparo psicológico, porque logo que passou a pandemia é que surgiu tudo isso. Então, as pessoas, né, a pessoa abria a porta da casa dele para que eu pudesse entrar. Então, isso também é assim, eu tive que trabalhar isso em mim de uma forma como que eu ia mostrar o meu trabalho. Certo. Não é? Então, é claro, eu fiz um preparo também, né? Isso foram anos e anos de estudos para que eu pudesse, de fato, alcançar o objetivo. Mas a aceitação do paciente, como a senhora mesmo disse. Olha, hoje eu tenho, assim, eu vejo os relatos desde quando eu comecei de pacientes que ficam encantados. Que legal. Porque hoje as pessoas não querem ter o trabalho de sair. Sim, sim. Não é o conforto, a praticidade, é você não ter que passar por um estresse no trânsito. De fato, eles esperando uma fila de espera, você ser atendido. Eu tenho uma agenda onde eu vou cumprir o horário com o paciente, então ele vai ser atendido no horário combinado. Ali, antes da minha avaliação, no meu primeiro contato com ele, que é pelo WhatsApp, eu vou conhecê-lo um pouco antes. Tipo uma pré-consulta, né? Exatamente. Porque ele precisa conhecer quem está indo, né, fazer o atendimento dele. Então, eu vou conhecer um pouco da história desse paciente antes de chegar no domicílio dele. Ai, que bacana. Então, aproveitando que você está começando a falar sobre isso, conta pra gente como é o seu atendimento personalizado, como que começa, né, já na pré-consulta, como você falou pelo WhatsApp, e como é que é quando você chega lá? Então, é perfeito, porque eu falo que o atendimento domiciliar ele é incrível. Ele é incrível porque, assim, eu conheço o paciente de uma forma tão íntima, sabe? Exatamente. De estar ali na casa dele. Então, assim, é muito bacana isso. E eu falo que a enfermagem, ela me escolheu. Porque eu falo, assim, pelo paciente, né? Relatos do paciente. Eu falo que isso é muito bom, o feedback do paciente, porque, de fato, a gente vê o que é como que é o nosso trabalho, de fato, ali sendo realizado. E os pacientes, o relato dele, Lívia, você chega, parece que eu já te conheço há anos. Então, assim, isso é bom, né? É uma intimidade, né? É uma confiança, o acolher, né? sabe? Um acolhimento. Então, isso é maravilhoso. E eu me sinto realizada fazendo o que eu faço hoje. E seguindo, né? Com a questão de como que é o meu atendimento. O paciente, antes que eu chegue na casa dele, eu já fiz uma pré-consulta, então ele já sabe passo a passo de como será o meu atendimento no lar dele. Você já deixa ele ciente de tudo, né? Você já explica. Sim, eu mando um informativo de como será essa consulta de enfermagem, o que nós vamos precisar. Certo. Porque nessa primeira consulta, eu vou avaliar esse paciente, né? Porque eu falo que nós não fazemos trocas de curativo. Nós avaliamos o paciente como um todo. Perfeito. Não é? Esse paciente, ele precisa, de fato, passar pela consulta de enfermagem. Então, vai passar por essa consulta e depois dessa consulta, a gente vai estar avaliando exames. Eu vou estar avaliando, fazendo, de fato, um exame físico nesse paciente. Então, assim, isso é muito importante, porque eu falo que a anamnese,
é Tudo. sensacional. É ela que vai nos dizer muita coisa. É o que direciona, né? Uma história bem colhida, né? Informações, inclusive história patológica pregressa, né? Sim. Você colher o passado, colher a história familiar. Muito legal. Então, isso é muito importante. E, de fato, saber os hábitos de vida desse paciente, né? Porque é aquilo, nós não cicatrizamos sozinhos. Eu preciso da adesão dessa família, adesão do paciente. Certo. Não é? Senão nós não vamos conseguir cicatrizar. Então, de fato, tem que ser muito ali familiarizado tudo, né? Esse histórico desse paciente, para que eu possa explicar para ele que é fundamental o histórico dele para mim. Porque a gente vai ter que tratar a causa da lesão e não somente a lesão. Perfeito, muito legal. E tecnologia, como é que é isso? Como é que é hoje nesse mundo que já existe, tá, gente? Uma especialidade em enfermagem dermatológica com especialização em ferida, que é o ramo, né, o nicho da Lívia, com relação à questão da tecnologia. O que você usa? Você já falou que começa com uma anamnese, com um exame físico bem feito, com uma história patológica pregressa desse doente, conhecimento dos hábitos de vida e realmente de material, como é que vai ser, de tecnologia, de avanço. Exatamente. É muito legal porque muitas das vezes o paciente ele não conhece as novas tecnologias. Eu estou chegando. Não imagina, né? Exatamente. Eu estou chegando para apresentar o que nós temos de melhor para ele nesse momento. E eles ficam encantados. Ai, que legal. Eles ficam encantados, porque hoje nós temos, assim, muitas tecnologias no tratamento de feridas, né? E é uma evolução. Nós temos uma grande gama aí de materiais, como correlatos, coberturas, né? Coberturas que nós chamamos de coberturas inteligentes, que são aquelas que nós podemos deixar de 7 a 14 dias, que o paciente vai poder tomar banho, não vai poder se preocupar. Então, isso tudo, assim, é uma tecnologia para ele, um avanço e um conforto. Sim. Porque eu falo que a tecnologia ela trouxe o avanço, né, não só no tratamento em si, mas o conforto para o paciente. Então, isso é muito importante. E aí nós temos também a laser terapia, que é um forte aliado no tratamento de feridas. Né? Para quem não conhece, a laser terapia ela é uma técnica indolor, não invasiva, onde a gente utiliza a luz para trazer, né, o benefício na cicatrização dessa ferida, com a diminuição do edema, diminuição do processo inflamatório e ainda a redução da dor. Sim. Então, assim, é incrível. E hoje temos outras tecnologias também, como o uso do PRF, né? Que hoje também é uma tecnologia avançada, que é onde a gente utiliza o próprio sangue do paciente para a gente gerar, né, a matriz de fibrina, para a gente fazer ali uma matriz de fibrina com o próprio sangue do paciente e essa matriz de fibrina tá a ferida dele. Então, é muito interessante. A gente centrifuga esse sangue. Então, assim, é muito bacana a gente poder mostrar o quanto evoluiu e poder estar trazendo também, como a senhora mesmo disse, aqui para o interior, o que nós temos hoje de altas tecnologias nos grandes centros. Olha só, gente. A Lívia aqui na nossa cidade fazendo tratamento domiciliar. E não é igual ela falou, não é trocar curativo, não. Vocês estão, é anos-luz disso. É altas tecnologias, entendeu? Com melhora de dor, com conforto, né? Com mais rapidez no tempo da cicatrização, né? Com a melhora a maior velocidade da cura, né? Então é muita coisa boa. E Lívia, falando assim dessa questão da tecnologia, isso daí, o que você vai utilizar? Depende do perfil. Qual é o perfil de paciente que você utiliza cada coisa? Depende de quê? Então, para você fazer essa escolha dessas tecnologias. O nosso plano de tratamento, quando eu vou avaliar um paciente, esse paciente é um ser único, individual. O protocolo de atendimento dele será para ele. Certo. Não é um protocolo engessado que serve para outras pessoas, não. Vai atender a necessidade desse paciente. Então, né, eu não vou usar a mesma cobertura que eu usar em um paciente, de repente, que eu vou usar no outro. Certo. Porque eu vou estar usando o que a ferida está pedindo naquele momento. Mas o quê? Como assim? Eu vou avaliar o leito da ferida, eu vou avaliar as bordas da ferida,
eu vou avaliar já o histórico desse paciente, porque a gente tem que tratar a doença de base. Sim. Porque se a gente não trata a causa, a gente não leva o paciente à cura. Certo. Não é? É como a gente fala, não é uma receita de bolo o mesmo tratamento de um paciente para o outro. E tem outros fatores envolvidos, né? Nós temos a questão, a perfusão desse membro, né? Esse paciente tem ali uma chegada de oxigênio nesse membro. Esse membro está com alguma isquemia, né? Pensando em lesões em membros inferiores, nós já pensamos ali, vamos avaliar esse paciente, eu tenho que fazer palpação de pulso nesse paciente, saber se está chegando ali, se está tendo um retorno, não é? Então, tudo isso é muito considerado. Né? E o que usar vai depender muito, de fato, que tipo de lesão é essa que eu vou estar avaliando. E eu não vou escolher, de repente, a mesma cobertura para um ou para outro, porque a ferida é que vai me dizer. A gente fala que as feridas falam. Né? Ao olhar para a ferida, a gente já sabe identificar ali se aquela ferida está com muita exudação ou não, pelas bordas que ela já me apresenta. Então, assim, o mais importante é a adesão do paciente, porque se ele seguir corretamente todas as orientações, não tem como não cicatrizar. Com certeza, ainda mais com a Lívia, uma enfermeira como essa aí, né, tratando. Deixa eu te falar, Lívia, então como é que é? Qual é o sítio mais comum, tá? E qual é a doença de base mais comum hoje? Eu imagino que seja diabetes, né? E que seja as úlceras de perna, né, de mal perfurante plantar, as úlceras, né, também venosas, que a gente não pode esquecer, mas assim, me fala, como é que é a sua experiência? Então, o diabetes é um vilão, né? Então, assim, tratar os pacientes com diabetes é um desafio, sim. Porém, assim, o paciente aderindo ao tratamento, tá tudo certo. Hoje, nós não falamos, porque muitos pacientes, ao se deparar comigo, falam assim, mas eu sou diabético, minha ferida não cicatriza. Cicatriza sim. Só que não depende só de mim. Depende de uma equipe multidisciplinar, né? Nós sabemos que nós não cicatrizamos sozinhos. Eu preciso que ele passe por uma avaliação com a senhora. Eu preciso que ele tenha ali uma boa adesão também aos outros profissionais. Porque nós vamos cicatrizar juntos. Perfeito. Mas como está esse nível glicêmico desse paciente? E aí, quando você começa ali a avaliação desse paciente, você vê que ele não tem uma dieta adequada. Então, a gente tem, assim, aí um problema instalado. Então, durante a minha avaliação, eu vou passar todas as orientações, deixo para ele todas as orientações. Se tiver necessidade, ele ainda não fizer acompanhamento, eu vou estar encaminhando esse paciente, porque eu acho isso muito necessário, a gente trabalhar junto para alcançar a cicatrização. Certo. E você, já aconteceu de você entrar em contato com algum médico assistente, com algum outro profissional que cuida desse paciente, para poder ajustar algumas coisas, ter esse contato mesmo da equipe? Sim, eu sempre tenho. Sempre tem. Sempre tem. E eu falo que assim, eu termino a minha avaliação, se foi algum médico que me encaminhou esse paciente, eu já vou dar o retorno. Feedback para ele. Exatamente. Se foi o nutricionista, da mesma forma. Porque esse feedback ele é muito importante para que a gente possa caminhar juntos. Certo. E todo o meu tratamento, a senhora acabou de me enviar um paciente. Eu vou alinhar a conduta terapêutica desse paciente com a senhora. Perfeito. Entendi. Porque a gente alinhando é sucesso na cicatrização. Com certeza. Nossa, muito legal. E deixa eu te fazer uma curiosidade minha. E para fins estéticos? Como é que é? Entra aí, cabe aí o seu tratamento, seu protocolo. Podemos fazer isso, né? Você já recebeu algum chamado de algum paciente com essa proposta para fins estéticos mesmo? Sim. Falando hoje em estética, as queimaduras, porque feridas quando a gente fala em laser terapia, a gente já pensa numa cicatrização mais discreta,
né, mais bonita, uma Sim. cicatriz mais imperceptível. Então, pensando em laser terapia, o reparo tecidual, ele faz justamente isso. Sim. Ele traz essa cicatriz, mas ela fica mais imperceptível, ela fica Sim. mais fininha. Então, pensando nisso, vamos falar na cirurgia plástica. Sim. Né? A pessoa que procura passar por um procedimento de cirurgia plástica, ele busca perfeição. Certo. E aí, quando a gente fala em perfeição, uma cicatriz imperceptível. Porque quando a gente trata com o laser, além de diminuir a dor local, a gente diminui edema. Quando a gente diminui edema, a gente tira o risco até de uma deiscência, porque se a gente tem ali né, uma tensão nessas bordas, corre o risco de romper esses pontos e vir a ter uma deiscência. Então, a gente une o útil ao agradável. A gente trata a dor, trata o edema e ainda traz uma cicatriz mais bonita. Para complementar, né, aquilo que a pessoa procurou. Como exatamente. Você falou, quando né? nós falamos também queimaduras de face. Né? Quando a gente fala de queimaduras de face, hoje com o avanço das tecnologias, a gente tem aí no mercado a membrana regeneradora porosa, que é uma membrana que você coloca ela sobre a ferida. É claro que teria que passar por um preparo o leito dessa ferida, porque a gente possa identificar o momento certo de estar utilizando. E ela pode ficar por até 14 dias. Então, ela vai se quebrando e a pele vai se formando. E ali você também utiliza a laser terapia como um tratamento adjuvante, que é o que ele é. E assim, a cicatriz fica perfeita. Hoje nós temos também o hialorodermin, que é um creme cicatrizante à base de ácido hialurônico, onde a gente faz também esse processo na questão da cicatriz de face e a gente tem aí uma cicatriz imperceptível. Além de tratar da parte medicamentosa, né? Também faz uma questão estética, também faz um tratamento estético. Sim, exatamente, porque eu acho que nós temos que pensar em tudo. Quem tem uma ferida não quer ficar com uma cicatriz. Não é? Dependendo, e assim, então, do lugar, né? Exatamente. Então, a gente tem que se preocupar com isso também, né? Perfeito. Em trazer ali uma estética bonita para os nossos pacientes. Nossa, muito legal. Olha quanta coisa interessante, gente, que a gente já ouviu nesse bate-papo. E, Lívia, existe algum paciente em que é contraindicado fazer um protocolo assim, desse tipo, né? Do seu tratamento para ele? Por exemplo, esse paciente não cabe nada, não cabe tecnologia. Existe algum caso assim impossível? Então, existe sim. Pensando, né, nas terapias adjuvantes, no caso do laser, vamos falar um pouquinho do laser. O laser, ele é um tratamento, né? Ele é um tratamento adjuvante, ele sozinho não faz milagre. Ele precisa que essa ferida passe por um processo de limpeza, se for necessário, um desbridamento, porque a gente sabe que a luz sobre um tecido necrótico ela não passa, então ela não vai ter benefício ali. Então tem que ter um preparo do leito dessa ferida para estar recebendo a luz do laser. Então é claro, todo tratamento precisa passar por uma avaliação. Mas existem sim também contraindicações. No caso de feridas oncológicas, nós não vamos utilizar. Ainda está em estudo sobre a utilização do laser no momento da ferida oncológica, porque nós sabemos o quê? O laser, ele acelera o processo de cicatrização. Então, se ele aumenta ali a proliferação de células, a gente, nesse momento, não vai utilizar numa ferida oncológica onde já tem essa multiplicação acelerada de células. Então, nesse caso, é contraindicado. E sobre feridas também com tecido necrótico. Tecidas com necrose, de coagulação, que é aquela necrose seca, né? A gente não utiliza o laser naquele leito. Precisa primeiro passar por um processo de desbridamento para estar sendo utilizado. Aí a gente poderia até utilizar, mas aí uma técnica pontual somente nas bordas da lesão após passar por uma avaliação também. Entendi. Foi bom você ter tocado nesse assunto, Olívia, sobre a questão da lesão, né, da úlcera oncológica. Porque nem toda ferida, né, pessoal, nem todo machucado é uma coisa simples.
tá? Então, a se atentar àquelas feridas que abrem e fecham, que vão e voltam, né? Que se tornam, né? Que aparecem do nada, depois somem. Pensar sempre, né? Pelo menos não achar normal, procurar o auxílio de um profissional da enfermagem, um médico. Pode ser uma lesão oncológica, um câncer de pele, né? A hanseníase, que é ainda bastante comum, né? Alguma lesão relacionada à hanseníase, leishmaniose, que são doenças assim, típicas do nosso país, tropicais, né? E que podem levar essas feridas. Então, nunca normalizar uma ferida e buscar sempre um profissional para avaliar. Como a Lívia falou, precisa de avaliação, porque nem toda ferida é uma ferida simples, né? Sim, e muitas das vezes, doutora, o que acontece é que às vezes o paciente começa ali com uma feridinha muito pequena, mas essa feridinha muito pequena, ela pode trazer grandes danos para esse paciente, porque se já tem uma ferida, ele tem uma porta de entrada para bactérias, e às vezes, muitas das vezes, o paciente ignora, e quando ele vai ver, ele já tem uma infecção instalada ali, isso é muito comum em pacientes diabéticos, com neuropatia diabética, que não sente, não sente ali, não sente ali um desconforto no pé, e quando ele vê, já tem uma ferida instalada e que pode levar ele a uma amputação. Muitas vezes, como você acabou de falar aí, essa questão da neuropatia diabética, o paciente ele já perdeu, né, a sensibilidade, ele começa com a dormência, com a parestesia, né, com a dor mesmo, mas aquilo ali vai evoluindo, principalmente se ele não tiver com a glicemia controlada, se ele não tiver bons hábitos alimentares, aquilo ali evolui de um jeito que ele perde totalmente sensibilidade e ele faz uma lesão ali, né, dependendo do sapato que ele usa, né, apertado, dependendo de qualquer coisa, qualquer situação. E como a Lívia falou, quando ele vai se dar conta, aquilo ali que não era nada, já está correndo o risco de perder, né, um membro. E muito importante, doutora, falando ainda das tecnologias, né, adjuvantes como o laser, muitas das vezes também a gente utiliza o laser. É bacana falar porque as pessoas, eu acho que muitos ainda não têm conhecimento sobre essa técnica que a gente chama de PDT, que é onde a gente utiliza para feridas infectadas. Passou por uma avaliação, nós notamos ali sinais de infecção presente, vamos avaliar a ferida. Precisou, nós vamos estar utilizando a terapia PDT, onde a gente utiliza o laser associado ao azul de metileno. Então, assim, tem uma ação ali onde vai estar eliminando ali os micro-organismos presentes ali. Então, assim, é muito bacana essa técnica que a gente utiliza também para feridas infectadas utilizando o laser. De qualquer etiologia, desde que esteja infectada. Sim, ela vai passar por uma avaliação e nós vamos ver a necessidade de fato desse leito. Certo. E aí nós podemos fazer essa técnica. No caso, na ferida oncológica, nós não vamos utilizar o laser. Mas nas outras feridas, sim. Muito interessante. Nossa, gente, é uma chuva de conhecimento aqui que a gente está tendo. E fala outra coisa pra gente, Lívia. Você falou bastante agora do diabetes, nós falamos sobre isso. E a questão das úlceras venosas, aquelas úlceras feias, horrorosas, que as pessoas vivem com ela, enfaixa lá a perninha e toca a vida com essas úlceras aí. Exatamente. Nós vemos muito, né? Como que nos deparamos com essa normalidade, né? Exatamente. E assim, nós notamos que, às vezes, uma pessoa que tem ali uma úlcera venosa há 20 anos, ele já não mais acredita na cicatrização. E eu vejo acontecer. Então, isso é incrível. É devolver esse paciente para a sociedade, é devolver esse paciente, sabe? Porque muitas das vezes esse paciente, essa ferida já impede ele de ter um contato com a sociedade, isola. Ele tem um isolamento social por causa dessa ferida. E quando a gente consegue, né, alcançar a cicatrização, esse paciente é devolvido para a sociedade. Né? Ele passa a fazer passeios, voltar a ir à igreja que ele tanto sonhava. Então isso é tão bacana. Só que para isso, né, doutora, esse paciente ele tem que procurar os cuidados de forma assertiva, não é? Não é porque ele está lá com a perninha dele enfaixada que ele vai se acomodar que vai ser para o resto da vida, não.
esse paciente ele precisa passar, né, por uma equipe multidisciplinar, onde ele vai estar realmente sendo direcionado, se for necessário. Ele tem ali uma úlcera venosa, ele já tem um Doppler ali, ele tem tudo que prova que, de fato, o que nós vamos precisar fazer? Precisamos das terapias compressivas, né? Que a gente sabe que sem terapias compressivas, muitas vezes a gente não consegue. Só que, é claro, esse paciente precisa ter um diagnóstico fechado, porque a gente sabe que se ele tem um comprometimento arterial, ele não pode utilizar as terapias compressivas. Então, ele precisa estar passando, de fato, por uma equipe multidisciplinar, para que a gente possa estar fazendo esse acompanhamento dele e ele vai alcançar a cicatrização. Então, se você conhece alguém, ou se você é a pessoa que tem aquele machucadinho na sua perna, aquela úlcerazinha aberta, anda com a perna enfaixadinha, acho que nunca vai fechar e já desistiu da vida, ó, a Lívia tá aqui, tá, gente? E ela vai na sua casa cuidar disso, tá bom? Olha só, Lívia, vamos passar, já tá na metade da nossa conversa boa, bate-papo bom. Muito bom. Vamos falar, Lívia, então, você falou muito sobre isso no começo, da questão da vida do paciente, dos hábitos do paciente, de como impactam, né? Como vão ajudar o seu tratamento, né? O tratamento dele. Então, vamos falar um pouquinho dessa questão da alimentação, como é que é o seu contato com a família, né? Que cuida da alimentação, com o nutricionista, hábitos de vida. Fala um pouquinho pra gente, para o pessoal poder aprender. Nós sabemos, doutora, que os fatores nutricionais interferem muito na cicatrização. Então, né, eu falo que tudo começa pela boca, eu falo assim com o meu paciente, né? Sempre. Então, assim, se a gente cuida da alimentação, vai ser devolvido, né? Benefícios de fato, ter ali uma alimentação correta. Então, claro que eu tenho os pacientes teimosos, né, gente? Todo mundo tem um paciente teimoso. Sempre tem, né? Não é? Mas, assim, é o paciente que a gente fala que a gente reeduca ele. Né? É uma reeducação alimentar que muitas das vezes ele precisa. E ele conseguir ver que nos alimentos saudáveis também são gostosos. Perfeito. Né? É fazer ali, eu gosto de uma coisinha diferente, diferenciada. Vamos fazer com alimentos saudáveis? Então, assim, eu tento, de fato, mostrar para eles que tem como a gente fazer. E a questão, né, de uma dieta hiperproteica, hipercalórica no momento da cicatrização é essencial. Só que eu preciso que esse paciente passe pelo nutricionista. Porque se esse paciente é um paciente diabético, como que a gente vai estar oferecendo para ele uma dieta hipercalórica? Ele vai ter que passar ali pelo nutricionista para fazer, de fato, um balanço dessa dieta dele. Né? É um paciente renal? Certo. É um paciente com problema hepático? É um paciente que está acima do peso? Exatamente. Nós sabemos que nós temos, assim, muitos pacientes que estão acima do peso e a gente depende dessa perda de peso também para que a cicatrização aconteça. É um paciente tabagista? É um paciente que bebe constantemente? Então, assim, são muitos desafios, mas é muito gratificante quando você chega na casa do paciente e ele falou, olha, eu consegui melhorar minha alimentação. Aí eu viro para ele e falo assim, se não melhorar a cicatrização, se não melhorar a alimentação, a ferida me fala. Não tem como esconder, né? Exatamente, porque a ferida fala. Quando eu vejo que está evoluindo muito bem, e ele falando que está tudo certo, e aí, né, a gente é um paciente diabético, vou verificar a glicemia, tô vendo que está tudo direitinho, falo, realmente ele está seguindo. Ele tá fazendo certo. Então é perfeito, sabe? Nós precisamos caminhar juntos. Sim. Se caminhar é sucesso. A orientação nutricional é muito importante, né, Lívia? Muito. Essa questão dessa dieta anti-inflamatória, né, com as custas de proteínas, carnes magras, né, vegetais, verduras, legumes crus, né, as vitaminas aí que tem muita importância no processo de cicatrização, vitamina C, que a gente acha em fruta, gente, mas, né, participa ali da regeneração celular, atua ali na produção do colágeno, né? Gorduras boas, isso
tudo aí é aproveitado e vai ter um impacto ali no tratamento da sua lesão, da lesão do seu parente, tá? Então, a alimentação é uma coisa séria. Se o paciente é diabético, a necessidade de ter o controle dessas glicemias, né, vai impactar ali diretamente naquele tratamento que você está fazendo, no fechamento dessa úlcera que é tão assim, maléfica para a sua vida. Como a Lívia falou, né, um paciente com uma ferida aberta numa perna, independente de alguma parte do corpo, ele é afastado da sociedade. Ele é excluído, ele acaba se excluindo, não, né? Ele vai se excluindo, porque vai com uma lesão, a lesão aberta, pode infectar, e dói, e incha. É terrível, né, Lívia? Sim, e hoje nós temos também, doutora, né, os aportes aí, os suplementos, Sim. né, que nos auxiliam demais na cicatrização. Hoje tem linhas de suplementação no mercado que Só nos pra auxiliam feridas. exatamente para a cicatrização. Então, assim, esse avanço tecnológico que nós tivemos nos últimos tempos, né, estamos tendo, isso é maravilhoso. Porque esses são os nossos amiguinhos, entendeu? Que vai nos ajudar, de fato, a cicatrizar. Perfeito. Então, vamos lá, Lívia, deixa eu ver o que eu quero te perguntar. Gente, é tanta coisa legal aqui, mas tem uma questão que eu acho que vocês vão adorar, gente, que são os mitos e as verdades sobre as feridas. Isso aí é demais, gente, é demais. Eu quero que a Lívia fale tudo, todas as loucuras que a gente faz, que as pessoas fazem. Então, eu vou perguntar para a Lívia, né, sobre a questão de mitos e verdades. Lívia, a ferida tem que ficar aberta ou fechada? A ferida tem que ficar fechada. Por que a ferida tem que ficar fechada? Se nós temos aí uma ferida, né, ocluída de forma correta. Porque certo. nós precisamos o quê? Que essa ferida esteja de fato ocluída, porque não basta somente colocar uma gaze, a gaze molhou ali de exudato e deixar. Não, nós sabemos, uma curiosidade, tá, doutora? Que a bactéria, ela passa por até 65 gases molhadas de exudato, mas gases secas, ela não passa. Então, apenas uma gase seca é o suficiente para estar ali oferecendo a proteção. Nós vamos estar utilizando um filme transparente também, porque ele faz a troca necessária ali, porque muitos falam que a ferida precisa respirar. Pois não. Outro mito aí, ó. A ferida não precisa respirar. Então, assim, hoje essa nova tecnologia, ela garante isso, que nós colocamos ali né, o filme transparente, o Curafix, o que nós formos colocar para ocluir, vai fazer a troca necessária, portanto, o curativo não fica suado. Sim. Ele faz essa troca necessária, mas com coberturas adequadas. Então, a ferida, sim, precisa ficar ocluída para que não permita ali a entrada de uma bactéria, porque ali é uma porta de entrada. Perfeito. Como você falou, tem materiais aí que podem ficar até 14 dias, né? Sim. Fechado. Dependendo aí, né, gente? Mas é claro, nós vamos estar avaliando a quantidade de exudato dessa ferida, porque, como eu disse, ela não pode ficar molhada. A gente precisa, para cicatrizar, doutora, que essa ferida cicatrize da borda para o centro e de baixo para cima. Então, a gente tem que estar protegendo essa borda para que ela não fique macerada. Então, se eu tenho uma gaze molhada ali, eu corro o risco de macerar essa borda. Então, a gente tem que fazer esse controle desse exudato. Então, hoje também a gente tem as coberturas que gerenciam esse exudato. Fazem absorção e não devolvem para a ferida. Perfeito. Então, são tecnologias assim. Se mantém sempre seco, né? Sim. E aí, nós vamos ver o momento ideal para a troca. Perfeito. Ó, já derrubamos um mito. Vamos aí para o segundo mito. Tira ou não tira a crostinha, a casquinha? Que todo mundo tem lá, vê uma feridinha com uma casquinha e quer arrancar aquilo ali. Como é que é essa questão da crosta? Explica pra gente. E qual é essa? Que fase é essa? Né? A fase que já não tem mais curativo? Porque pra gente ver a crosta, provavelmente já não tem mais nada ali. Já cicatrizou, né? Como é que é? Não, é uma falsa cicatrização, na verdade, doutora. Porque o que acontece? Quando, né, nós estamos ali na fase de coagulação, que é quando aconteceu aquele corte na lesão, ou aquela lesão surgiu, né, por algum motivo, ali vai formar ali você já vê formando o processo. O primeiro processo, você vê ali
uma fibrinazinha, Uhum. onde faz ali a vasoconstrição desses vasos. Uhum. Se você, naquele momento, não começa a tratar, ali vai formar a crosta. Uhum. Então, ela, né, se a gente já começa a tratar ali, eu já vou oferecendo umidade para aquela ferida cicatrizar. E se eu não fizer nada naquele momento, ali já forma uma crosta. Então, quer dizer, ali por baixo dessa casquinha vai passar pela fase inflamatória, que toda ferida passa. Então, teve ali uma falsa cicatrização, Tá só digamos. tampado, mas por dentro o processo está todo acontecendo. Exatamente. Agora, depende dessa crosta, depende dessa casquinha. Porque se falando, né, em paciente com doenças arteriais, onde ele tem uma necrose de coagulação lá naquele calcânio instalada, esse paciente precisa de um cuidado especial. A gente não pode chegar fazendo um desbridamento dessa crosta sem antes saber se tem algum problema arterial associado, porque senão a gente pode estar comprometendo um membro desse paciente. Então, aí a gente vê de fato a importância de ter um profissional especializado que vai olhar com outros olhos para essa ferida. Muito legal. Então, nada de ficar tirando crostinha, arrancando casquinha. E se tiver dúvida, sempre recorrer a quem sabe, tá, gente? Já derrubamos um mito. Vamos lá. Outro mito. Essa questão do banho, molha ou não molha o curativo? Tem que trocar o curativo na hora do banho? Deixa molhar? Tem que lavar com água e sabão? Como é que é? Então, não molha na hora do banho. Opa, ó. Por que não molhar o curativo na hora do banho? Porque para a gente estar avaliando o exudato, que é aquela secreção que sai da ferida, eu preciso avaliar o curativo anterior. Então, se esse paciente molha o curativo no banho, eu não sei se é água, eu não sei se é o exudato que saiu da ferida, para eu estar avaliando para eu fazer a escolha da minha cobertura naquele momento. O que eu vou utilizar, porque tudo depende também disso. E não só isso. Quando esse paciente fica com esse curativo molhado, ele vai ter uma maceração de borda, né? Que é quando a pele fica exposta a uma umidade e gera ali e fica esbranquiçado em volta, e ali gera uma maceração de borda, onde gera dor, o aumento dessa lesão. Atrapalha o fechamento mesmo, né? E sem contar que a nossa água, ela não é 100% para que a gente possa estar lavando e ali livre de não ter uma infecção causada por outro micro-organismo. E sem contar que, se você tem uma ferida em membros inferiores, você toma o banho, quando você toma o banho, a sujidade, né, de outras partes do corpo acabam se escondendo ali. E ali a gente pode estar gerando ali uma infecção e aí um problema mais agravante. Então, não molha na hora do banho. Não molha a ferida. E aí, agora eu vou ensinar aqui como que nós vamos proteger para não molhar. Então, explica pra gente. Vamos aproveitar esse gancho, ó. Presta atenção, chama você. Vou dar uma paradinha agora. A gente já tá indo pro final desse bate-papo incrível. Aproveita, chama que a gente... quem não tá assistindo, porque a gente aprendeu muita coisa legal agora. E a Lívia vai dar uma dica de como proteger a ferida na hora do banho. Todos nós temos o filme transparente de cozinha em casa. Então, aquele filme ele é muito prático e a gente ensina o paciente a utilizar porque não permite a entrada de água mesmo no momento do banho. Se for uma ferida no membro, né? Passa o filme transparente em volta de uma forma que fique justa, mas que não impeça ali o retorno do sangue. Sim. E aí, colou, vai para o banho, terminou, tira. Protege uma área maior, porque ali, né, você dando uma margem maior, não vai molhar o curativo. E depois que você secou o corpo, você tira. Não molha. Olha que legal. Só passar bem justinho. Então, assim, é uma dica interessante para não estar molhando mesmo o curativo na hora do banho. Porque muitos, né, falam, mas como eu vou fazer? Hoje todos nós temos um filme transparente. E qualquer coisa também, Lívia, eu pensando aqui, vai num plástico, né? Quem não tenha um cuidado, procure ter o cuidado de não molhar seu curativo no banho. Sim, até uma sacola limpinha, ela protege ali, né, na hora do banho. Então,
não vamos molhar não, porque nós precisamos desse curativo seco para reavaliar. E faz um estrago, gente, não molhem. Outro mito. E eu acho que esse daqui é muito legal também. Todo mundo, Lívia, tem uma rifocina em casa e toda vez que aparece uma lesão, uma feridinha na pele, todo mundo quer tacar, quer espirrar uma rifocina. Usa ou não usa a rifocina nas feridas? Então, doutora, a questão da rifocina é o seguinte, todos nós temos. Não, eu não tenho, gente. Eu não tenho. Você não pode ter, né, Eu não Lívia? tenho. Mas onde eu estou atendendo, eu encontro uma rifocina. Mas por que não utilizar? Porque nem sempre a ferida está precisando daquele componente naquele momento. Uhum. E quando a gente utiliza a rifocina, fica ali uma crosta amarela. Então, aquela crosta, né, do corante que ela tem, isso impede que a gente, de fato, avalie a lesão da forma que ela precisa ser avaliada. Uhum. Então, além disso, resseca a ferida. Então, muitas das vezes, a gente tem uma falsa, né, impressão que ali teve uma cicatrização, mas não, ressecou a ferida, causou uma crostinha, que depois essa crostinha pode até ter uma infecção ali, e a gente nem perceber, porque muitas das vezes essa crostinha fica ali, é um tecido inviável. Ele não é seu, ele precisa ser removido. E ele próprio pode até desenvolver mesmo uma infecção depois de algum tempo. Certo. Então, eu aconselho não utilizar. Hoje nós temos outros medicamentos, pomadas, coberturas, que vão fazer aí um efeito, digamos assim, melhor, porque vai dar para visualizar melhor o leito dessa ferida. Não vai mascarar, não vai atrapalhar. Exatamente, né? essa é a palavra. Mascara a cicatrização. Perfeito. Estamos terminando, mas tem duas coisas que eu tenho que te perguntar antes da gente terminar. Fala pra gente, Lívia, quais são os sinais, né, clínicos e os sintomas que o paciente vai perceber que a ferida está cicatrizando? Coceira, não sei se tem isso, entendeu? Existe algum sinal que ele vai olhar e vai sentir, nossa, parece que está cicatrizando a minha úlcera, a minha ferida? Sim, doutora, tem, né? A ferida dá sinais. Ela fala. Ela fala. Ela não só dá sinais, ela fala. Sim, tecido de granulação presente, né? A gente sabe que uma ferida que está cicatrizando, ela tem aquele tecido vermelho moranguinho que a gente fala, é um tecido vivo. Não é um tecido pálido, porque se tem um tecido pálido, tem ali presença de biofilme, né? Que eu falo que não é visível. Nós que, né, avaliamos uma ferida todos os dias, a gente suspeita de biofilme porque a gente vê uma ferida pálida, cor de goiaba, que a gente fala. Porque o paciente entenda melhor como que a gente vai fazer para avaliar. E aí nós temos, né, os materiais que nós utilizamos, que são as coberturas que vão quebrar esse biofilme, que é bem difícil de quebrar. E utilizamos e quebra esse biofilme. Explica para o pessoal o que é biofilme, para o pessoal entender. Biofilme é um aglomerado de bactérias. Biofilme, ou seja, aglomerado de bactérias. Exatamente. E é bem difícil de quebrar, porque essas bactérias elas se unem e ficam fortes. Fica aquele aspecto branquinho, né? Parece gelatinoso, brilhante. É muito característico das feridas apresentarem. Dificilmente uma ferida não vai apresentar biofilme, uma ferida que passou por um processo aí de infecção, né, inflamatório, vai aparecer em algum momento o biofilme. Então, a gente já entra aí com os produtos que quebram biofilme logo no início, para a gente estar aí com os produtos à base, né, de PHMB, EDTA, que são aí as tecnologias mais avançadas, para a gente quebrar esse biofilme. Perfeito. Porque só o soro a gente não consegue. E falando do tecido vivo, o tecido de granulação. Então, se eu tenho ali uma ferida, né, com essa cor vermelho moranguinho, é um sinal que a ferida está, sim, cicatrizando. Só que esse tecido, a gente tem que ficar ali vigilante, porque ele pode hipergranular também. Então, isso é muito importante, né? É oferecer o que naquele momento essa ferida está precisando para que ela tenha uma cicatrização. E sabemos que as feridas cicatrizam diante de um ambiente úmido. Mas esse ambiente, ele tem que ser úmido de uma forma que não cause maceração, que não tenha ali, não gere ali outros problemas. Então, tem que ser gerenciado também essa umidade. E aí, a gente vai ver a retração dessa borda acontecer.
Então, o paciente pode sentir ali nessa retração, nessa diminuição do tamanho da ferida, uma coceirazinha, algum incômodozinho. Exatamente. Que é absolutamente normal. Muitos pacientes sentem. Perfeito. Muitos pacientes sentem. Então, sinal que está cicatrizando. E uma coisa muito importante também, doutora, é o seguinte. Pegando o pé mesmo do que a gente está falando, é manter também a hidratação desse membro. Certo. Porque é muito importante, porque a gente está tendo ali uma retração de borda, né? A gente tem que ali, esse membro, manter ele hidratado, porque a gente sabe que uma pele hidratada, ela vai evitar também, principalmente em pacientes diabéticos que têm, né, muito ressecamento do membro, a gente já pega um hidratante específico e já indica para esse paciente, para que ele evite ali, né, as rachaduras, que pode levar também até desenvolver uma lesão. Perfeito. Então, a gente pensa sempre na hidratação desse membro também, para ajudar até nessa questão da coceira. Ótimo, perfeito. Sim, verdade. E para a gente terminar, fala para a gente, Lívia, agora está acabando, está quase. Quais os cuidados que o indivíduo tem que ter para evitar que as feridas se abram? Quais são os cuidados básicos, né? Você que já trabalhou, não é, com atendimento básico, agora está indo, vai a domicílio, passa que você não está em contato só com o paciente, você tem contato com a família, com um monte de gente. Então, quais as orientações que você passaria para essas pessoas, para o nosso público, para evitar que feridas se abram? Então, existem muitas recidivas, né? Pacientes que já tiveram uma ferida, que você chega ali, ele tem aquelas marquinhas que a gente chama de atrofia branca, e aí abre uma ferida novamente. Então, geralmente, a gente, né, pede muito esse paciente que tenha mesmo esses cuidados. Vai depender, doutora, do tipo de lesão que esse paciente tem ali, né? Porque a gente, como eu disse, a gente tratando a causa, a gente já trata para que não haja de novo a recidiva. Exatamente. Só que aí a gente tem, né, aqueles pacientes que acabam desenvolvendo até por um trauma, né, de passar perto de um móvel e tá ali batendo o pé e gerando uma ferida. Então, assim, pacientes diabéticos, a gente pede muito que eles andam sempre com calçados adequados. Confortáveis, né? Exatamente, confortáveis, que evitem calosidades, porque a gente sabe que de um calo pode levar até uma amputação, isso é muito sério. É a questão da sensibilidade, né, que a gente falou da neuropatia. Isso, tem uma sensibilidade ali, né, prejudicada, então que pode estar levando, manter sempre os pés hidratados. O corte das unhas é muito importante em pacientes diabéticos, porque nós sabemos, né, que eles têm ali a unha muito característica já também, então o corte dessa unha, ele tem que ser feito de uma forma especial ali, para não estar deixando pontas, para que isso possa evoluir para uma lesão. Secar muito bem entre os dedos. Isso é muito importante, porque nós sabemos também, né, que acumula fungos ali. Perfeito. E aí pode também estar gerando uma porta de entrada, né? Exatamente, uma lesão futura. Então, assim, cuidado com os pés é essencial. Aquilo que você falou, tirar os anteparos, né, do paciente idoso, aquele paciente que tem ali aquela pontinha que fica batendo todo dia ali, né, tirar os anteparos, tudo que possa machucar o diabético, o idoso, né, que além disso evita quedas e outras coisas, né, piores. E outra coisa também que eu ia falar, pode falar. E pensando, né, que a gente acabou não falando aqui, a senhora falando do idoso, a gente fala também da questão das lesões por pressão, que muitas das vezes, né, o paciente que está restrito ao leito, exatamente, ele acaba desenvolvendo lesões. Então, a mudança de decúbito é muito importante, mudar esse paciente de posição, né, ter um colchão adequado. Aí entra também uma dieta, porque a dieta também faz parte desse processo, a gente não pode esquecer dela. O cisalhamento no leito, que muitas das vezes o paciente é arrastado no leito para ser recolocado no lugar. Essa pele do idoso é uma pele sensibilizada, ela fica para trás, ela acaba rasgando, onde gera as esquintias. O pegar do cuidador, o próprio familiar, né? Quando você vai pegar o paciente para reposicionar, né? Tá pegando com bastante cuidado, porque às vezes o simples toque, fato do toque, a pele rompe.
É aquela pele que tem muita fragilidade capilar, né? Aquela pele muito sensível. E nesse momento a gente oferece a hidratação, que vai auxiliar essa pele de realmente não rasgar, não romper. Então a hidratação também é muito importante. E esses hidratantes, né, que sejam hidratantes umectantes, hidratantes que de fato devolvam... Não é só cheirinho não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Exatamente, né? Porque esses que são tão cheirosos aí, muitas das vezes não faz o benefício que a gente precisa. Então é procurar também esse direcionamento do melhor hidratante para tratar. Gente, isso foi imperdível, isso é ouro, tá? Vocês têm que ver, têm que compartilhar, muita coisa boa. Vou fechar aqui para passar as considerações finais, o recadinho final para a Lívia. Só queria falar também, Lívia, no diabetes, uma coisa que a gente não pode esquecer, ele pedir ajuda para alguém ver, né? Para alguém olhar, né? Porque às vezes ele não consegue, ele é idoso, ele não consegue olhar no meio dos dedinhos, ele não está sentindo nada. Então, você que tem algum diabético na sua família, né? Olha os pezinhos, vai lá, olha, porque você vai perguntar se está tudo bem, ele vai falar que está tudo bem, porque ele tem uma neuropatia periférica, ele não sente. Então, peça ajuda e você se atente e cuide do seu diabético na sua casa. Sim, a inspeção dos pés é importantíssimo. E essa inspeção dos pés, né, olhar para esse pé é ter amor por esse pé. Então, assim, é olhar de fato com amor, olhar todos os dias. Exatamente, buscando. Exatamente. O paciente tem alguma ali limitação que impeça ele de estar olhando os pés, pede um sobrinho, um neto, um parente, um familiar, um amigo, né, para auxiliar. Porque muitas das vezes... né? A gente sabe que às vezes começa tão pequeno e o problema surge rapidamente. Quando alguém da família ou o próprio paciente vai se atentar, o negócio já está muito avançado. A questão, Lívia, das mulheres também que fazem unha, né? Exatamente. Fazer unha, né? Mulheres, usar o alicate. É tudo assim, muita coisa que a gente tem que pensar e muita coisa a gente falou aqui. Estou muito feliz com essa conversa, esse bate-papo foi maravilhoso. Agradeço a Lívia, a delicadeza dela ter cedido o tempo dela para poder fazer essa gravação com a gente. Eu gostaria muito que vocês compartilhassem esse vídeo, seguissem a Lívia nas redes sociais. O trabalho dela gente, ela é uma doçura. Imagino a paixão que os pacientes dela devem ter por ela, as famílias. Foi um prazer te conhecer. A gente já se conhecia, hoje a gente se conheceu mais. Queria que você deixasse suas considerações finais para o público. Então, você que tem, né, uma ferida de difícil cicatrização e não consegue cicatrizar, procure um profissional especializado, faz toda a diferença no tratamento, porque não espera. Porque o esperar, muitas das vezes, gera uma amputação, né? E a gente pode sim trazer de volta esse paciente. Então, tem uma ferida de difícil cicatrização, procura um profissional especializado. E é o que eu falo, né? Nós não tratamos feridas, nós cuidamos de pessoas. Ai, que lindo! Olha que mensagem maravilhosa. Muito obrigada para você, muito obrigada para a Lívia e muito obrigada para você que nos acompanhou. Até o nosso próximo episódio do Pod Slim. Beijo!